Marcelo. Tudo bom? Prazer. Marcelo Aragão, TCU, tudo bem? Ô, Marcelo, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite aí. Não, tá certo, eu que agradeço. Para nós é um prazer. E eu até estava falando com o Valdemir, né? A gente está no olho de furacão, né? Nesse momento na saúde, porque imagine vocês, estava até brincando hoje com um amigo, o senador Renan Calheiros, ele começou a indagar os ministros pelo nosso relatório, né? Enfim, na sequência dos nossos relatórios. Então, também conversei com um colega lá da assessoria, falei, poxa, o senador está conduzindo com base no nosso relatório. Eu falei, existe alguma peça mais robusta sobre a Covid do que o trabalho do TCU? Né? Então, a gente ficou muito feliz em ouvir esse feedback, né? Mas olha que interessante, ao mesmo tempo que é um instrumento de acusação, e não é, né? O próprio gestor, que é o Ministério da Saúde, nos elogia pelo trabalho. Então, assim, você vê que contradição, né? Que coisa interessante, né? Querem usar os trabalhos, que são trabalhos técnicos, isentos, como instrumento aí político. Mas, enfim, desculpe o desabafo inicial, eu tô com essa mania de desabafar sempre. Eu vou... Mas Marcelo, é um elogio, mas ao mesmo tempo uma decepção, né? Porque ele usar o trabalho de vocês, no caso você usou a palavra acusação, eles deveriam entender isso como uma dor dentro deles. Poxa, a gente não viu isso. O TCU precisou acusar para a gente enxergar nossa própria gestão. Né? É um dedo em Cristiane, pelos pedidos, eu não sei nem se eu deveria falar isso, mas aqui, vocês lutam pela transparência, né? Nós também, então vamos ser transparentes. Eu vou falar o que eu penso. Eu tenho atendido aqui os requerimentos da CPI, dos senadores. Ou eles ignoram o que é o SUS, ou eles não entendem absolutamente nada sobre o sistema. Porque eles fazem pedidos como se tivesse. Dá vontade de responder assim, olha, sonho de consumo de todos nós, se tivéssemos o controle, o monitoramento desses gastos, coisa que já se tentou, assim, e aí o culpado não é só o Ministério da Saúde, né? São os três entes na pactuação, no próprio modelo, essa coisa de dizer que tem autonomia, e essa autonomia leva, às vezes, a uma dificuldade até de negociar indicador de desempenho, né? É absurdo, às vezes, mas tal indicador de desempenho na aplicação de recursos do Fundo Nacional de Saúde, né? Não passou porque não foi pactuado, né? Então, assim, faz parte do modelo, né, de pactuação interfederativa. Mas os pedidos são bem... a gente tem muita dificuldade para atender, né, porque demonstra claramente... E se a gente for atender, vamos parar aqui a nossa secretaria, fazer o que a gente está fazendo, de trabalhos estruturantes na saúde, vamos só ficar fazendo auditoria em estados e municípios, né? E não é esse o objetivo, né? Mas desculpe o desabafo inicial. Não, nós também lidamos com algumas situações muito parecidas, né? Às vezes, as pessoas até usam do observatório, né, para que lhes é conveniente. Às vezes, para ter ideia, teve uma pessoa que foi procurar no observatório, porque a própria Câmara, ela estava indignada com uma taxa de lixo que estou cobrando dela. Ela foi reclamar na Câmara de Vereadores e a Câmara mandou vir para o observatório, reclamando do observatório. Poxa, aí a gente pensou assim, olha só, até os caras lá estão um mecanismo de controle poderoso, né? Controle social. Mas assim, talvez falta essa sensibilidade, né, de assumir essa responsabilidade que eles têm, né? De atender ao público e de verificar as denúncias, de checar aí os valores das taxas de lixo. Mas assim, para iniciar, Marcelo, eu vou me apresentar. Esse é um programa que a gente tem, um encontro quinzenal que a gente tem aqui no Observatório Social de Santa Catarina, com os observatórios do Estado aqui, para tentar ajudar os observatórios locais, municipais, para entender algumas dificuldades, alguns questionamentos, coisas até que a gente não consegue responder. Então, o nome do programa é Como Nós Faríamos. Então, os observatórios trazem alguma demanda que eles não sabem como conduzir, ou têm dúvidas como conduzir, aí a gente debate isso, olha, nós faríamos dessa forma, né? Seria mais ou menos assim. Também, assim, a gente propaga aqui boas práticas dos observatórios para, de repente, serem reproduzidas nos municípios aqui do estado. E houve 2 pedidos aí de 2 observatórios com relação, eles têm dúvida, porque a gente viu que a prefeitura já pagou diversas dívidas que não nos parecem emergenciais, né? Pelo menos para atender a pandemia. E a gente não sabe até que ponto isso é legal, se isso é legal. Obviamente que se a prefeitura fez, ela deve ter justificado isso, né? E a gente fica um pouco desarmado, porque
os nossos voluntários talvez não são tão especialistas para buscar tantos subsídios assim para questionar, né, um investimento ou outro. Muitas vezes coisas a gente leva para o Ministério Público, mas o próprio Ministério Público às vezes pode ficar assim com dúvida com relação a algumas questões. E assim o objetivo, né, seria a gente ver se você pudesse dar uma orientação de como isso, como esse dinheiro dessa transferidos pela União para a pandemia, quais são as ações que eles podem ser empregados e qual é a capacidade de vocês também de detectar algum desvio e como nós, observatórios, poderíamos ajudar vocês. Se você tem alguma dica, olha, você tem que ver isso, para a gente poder efetivamente dar um apoio ao TCU, né, e aos órgãos de controle de uma forma mais proativa. Perfeito, perfeito. Primeiro eu vou me apresentar, Marcelo Aragão, secretário de Controle Externo do TCU na área de saúde, desde o início da pandemia, além da Covid, né? Eu brinco assim, às vezes eu sou mais secretário da Covid do que da saúde, né? Mas a gente tem alguns trabalhos bem estruturantes, sabe? Depois a gente vê a oportunidade, a gente conversa um pouco, porque a gente tem que fazer esse anúncio, né? A gente tem um trabalho muito interessante, até o Vinícius está me acompanhando aqui, o Adson, dois diretores que eu convidei. O Vinícius supervisionou um trabalho muito interessante sobre riscos à sustentabilidade do SUS, né? Fizemos várias estimativas, projetamos isso, né? A gente fala às vezes, né, que se nada for feito, o SUS será a nova previdência, né? Nessas projeções, então nos preocupam muito. Nós temos um projeto muito interessante de melhoria da eficiência dos hospitais públicos, em parceria com o Sírio-Libanês. Estamos fazendo um curso agora com o Dr. Welfane, do projeto Lean nas emergências. Então, assim, a gente tem trabalho no programa Previne, da atenção primária. Não estamos só focados na atenção especializada, não. Preocupação também na atenção primária, básica, né, que é a prevenção, né, que é a porta de entrada, enfim. Se tivesse melhor estruturada para a Covid, seria uma outra situação. Nós fizemos uma análise no 5º relatório agora, que ainda não foi aprovado, mostrando que os municípios que tiveram um investimento maior na atenção primária tiveram, coincidência ou não, né, difícil você correlacionar, atribuir, mas coincidentemente os municípios que investiram mais na atenção primária tiveram menor taxa de letalidade da Covid. Nós mostramos isso estatisticamente, com gráficos. Enfim, então a gente tem feito trabalhos importantes. Lógico, nós sabemos que boa parte dos problemas hoje existentes na Covid são históricos do SUS, né? A principal causa dessa dificuldade toda é a falta de controle, de monitoramento na aplicação dos recursos pelo Ministério da Saúde, pelo Fundo Nacional de Saúde. Repassa o dinheiro e não tem qualquer monitoramento, qualquer controle. Ah, mas Marcela, não tem uma legislação? Tem. Não é por falta de lei, não. A legislação exige, a LRF, junto com a lei complementar, sinalizam para a necessidade de implantação de alguns sistemas para aumentar a transparência da aplicação desses recursos, mas nunca evoluiu, né? Enfim, então é um problema histórico, isso dificulta muito, né? Outra dificuldade histórica, e aí nós estamos tratando muito, e a CPI também está tratando, essa dificuldade histórica também do Ministério da Saúde ou da União não de fato assumir o seu papel de coordenação do sistema, né? Eles sempre assumiram, isso é antes da pandemia, o modelo está sendo reproduzido agora, como alguém que fornece os recursos, mas alguém que não, de fato, toma as principais decisões na ponta, né, que são dos gestores locais, e não tem um controle, um monitoramento, tem uma dificuldade de orientação, as normas de aplicação dos recursos, sejam, né, aquelas portarias para enfim, os dois blocos, né, vamos dizer assim, de bloco de manutenção, custeio, bloco de estruturação, capital, tem essas normas e as portarias que vão repassando, aprovando, repasse de recursos, elas deixam uma série de dúvidas, né? Às vezes eu até me proponho a conversar com outro município, com o Conasembs, e acaba sendo uma dúvida mais de execução orçamentária e financeira, contábil, do que, às vezes, né, de gestão na saúde. Então, sabemos que tem essa dificuldade, né? As próprias portarias, normas do Ministério da Saúde não deixam claro, né? Às vezes você repassa o recurso num programa de trabalho, né, vinculado a custeio e
E aí os municípios, posso aplicar em reforma, né, de unidades hospitalares ou não? Essas dúvidas são muito frequentes, né, muito existentes aí sempre que a gente vai conversar e debater. Além, logicamente, vocês devem enfrentar isso o tempo todo, essa insegurança jurídica, né, do gestor, e nós agora, vou fazer mais uma propaganda, tá? Porque a gente acaba, a sociedade não sabe disso. Quando nós vimos a dificuldade que muitos hospitais públicos estavam com dificuldade de comprar medicamento, com preço absurdo, usando a Lei 866, né, porque aquela flexibilização prevista na Lei 13.979 perdeu a vigência, o Ministério da Saúde e o governo federal não estava fazendo muita coisa, não. Nós tivemos que nos reunir internamente, a nossa secretária da Secretaria de Logística, na área de aquisições, fez uma interlocução com o Ministério da Economia, e agora saiu medida provisória flexibilizando novamente a compra de insumos, né? Enfim, insumos de uma forma geral para a pandemia, dado que a Lei 13.979, no seu artigo 4º, ela tinha perdido a vigência. Então, a gente está sempre tentando acompanhar aí, tentar, de alguma maneira, não somos gestores, mas, logicamente, que a gente tenta servir aí como instrumento aí para viabilizar ou eliminar alguns gargalos, algumas dificuldades, ou tentar dar mais segurança jurídica ao bom gestor, né, pessoal? Ao bom gestor, é bom diga isso, né? Porque a gente se preocupa muito com o bom gestor em termos de segurança jurídica, mas lógico, o nosso tratamento ao gestor mal intencionado aí já é um outro, né? Aí é articulado com a polícia, com o Ministério Público. Se me permite, né, só para você entender, o nosso foco não é prefeito, não é vereadores, o nosso foco é gestão. Então, assim, nós não queremos, nós não temos um perfil denuncista, pelo contrário, né? A gente, quando nós nos deparamos com alguma fragilidade, né, na gestão pública, a primeira pessoa a saber é o próprio gestor, para ele tomar uma providência. E quando ele toma uma providência, nós nos damos por satisfeitos. Se ele não tomar, daí sim a gente recorre aos órgãos de controle. Perfeito, perfeito. Vou tentar objetivar e vocês fazem as perguntas, né? A gente tenta responder na medida do possível. Eu vou ser mais objetivo, então. O que acontece? Nós estamos tratando de recurso para a Covid, né? De alguma maneira, o ordinário está presente, por quê? Porque a norma que trata da aplicação de recursos repassado fundo a fundo, vamos chamar... Nós temos uma dificuldade aqui, tá? De fonte de recurso. E a depender da fonte de recurso ou da legislação, você tem tratamento diferenciado. Vou dar um exemplo. Quando o Valdemir me mandou precatório, algumas coisas assim, se for com recurso da Covid, eu diria assim, é bem absurdo, né? Não tem nem justificativa aplicar dinheiro que é emergencial, extraordinário, de um crédito extraordinário, né? Para o orçamento de guerra da Covid, na ação 21C0, para pagar precatório. Se for com recurso da Covid, né? Aí é irregularidade gravíssima, vamos dizer assim. Desvio de finalidade, enfim, vamos chamar assim. Agora, se for o recurso aplicado de auxílio financeiro da lei complementar, que foi para repassado, que entrou no fundo de participação de Estado e município, como uma contrapartida para diminuição da arrecadação em função da crise, aí muda totalmente de figura. Aí já há um leque maior de possibilidades aí, entendeu? Porque esse recurso veio carimbado como uma parte para a saúde, né? Mas aí muda de figura. Agora, inclusive, nós não tratamos da aplicação dos recursos de auxílio. Por quê? Como havia uma interpretação no primeiro momento que era receita própria de Estado e município, e o TCU tinha uma representação que ia ainda analisar, o tribunal demorou, final do ano passado é que ele decidiu, não, são recursos federais sim, cabe a nossa atuação. Só que aí os tribunais de contas já estavam na frente. E não caberia fazer um retrabalho, né? E nem haveria tempo hábil agora, nessa altura do campeonato, da gente, olha, o que vocês fizeram, o que vocês não fizeram. No DF a gente chegou a fazer uma conversa, o Vinícius até participou desse trabalho, chegamos a conversar com o Tribunal de Contas do Distrito Federal, TCDF, o que eles fizeram, o que a gente poderia fazer em complemento com esses recursos e tal. Mas assim, vamos focar primeiro no recurso transferido fundo a fundo para a Covid, né? Vamos esquecer os auxílios, que é mais complicado tratar disso. No recurso fundo a fundo, aí é o crédito ordinário, emergencial, para salvar vidas. Mesmo assim, se nós pegarmos as portarias do Ministério da Saúde que aprovam os repasses, elas são muito amplas. Tem mais sims do que não, tá?
Pode aplicar na atenção básica, pode aplicar na atenção especializada, pode aplicar em compra de insumos, medicamentos, protocolos, uma barreira sanitária. Não há muito limite na linha do custeio aí, não. Tá? O que não pode estar na portaria do ordinário, do normal, de repasse de recursos. Se eu tiver errado, Vinícius, você me corrija, que são aqueles aspectos da portaria 3.992 que ela veda, né, a aplicação de recurso repassado pelo Fundo Nacional de Saúde. Como? Quer ver? Vou dar lida rapidamente aqui. Não se pode pagar servidor inativo, não se pode pagar servidor ativo que não seja vinculado ao plano de saúde, né? Vocês conhecem, né? O que não pode. Eu estou começando pelo não pode, porque o pode são muitos, né? É muito abrangente as possibilidades de aplicação de recurso a nível municipal com esses recursos transferidos da Covid, né? O que a gente tem discutido aí é a questão, vamos entrar na governança. Desculpa, eu estou falando uma abordagem bem ampla, tá? Depois a gente vai objetivar aqui a discussão. Logicamente que a gente sabe que o rodízio de servidores, de gestores, perdão, nas eleições, são novos, né? Secretários municipais, secretários estaduais, tem uma certa dificuldade, as normas que são estabelecidas no Ministério da Saúde deixam dúvidas, você não tem um planejamento adequado, o foco às vezes, orçamentário, esquece que tem que ter um plano antes que apoie as ações. Então, estou indo para a governança, né? E é sempre um problema mesmo de governança, claramente, né, na gestão dos recursos, pelos gestores de uma forma geral, não vamos pontuar se é municipal ou se é estadual, né? Então, nós temos essa dificuldade de, como o Ministério da Saúde não monitora, não orienta a aplicação dos recursos, fica como eu recebi no WhatsApp lá pelo Valdemir. Valdemir está aqui, né, Valdemir? Nem deu um alô aí para o Valdemir. Bom, deve estar ouvindo, vamos seguir. Como não há esse monitoramento, essa orientação, então a mensagem que eu recebi na preocupação de alguns colegas do Observatório, olha, há uma variação muito grande da aplicação desses recursos, né, dos gastos, não há um padrão. Infelizmente, sim, né? Não há, e aí eu estou dizendo as causas, né? Não há uma orientação central, não há uma coordenação central pelo Ministério da Saúde, é isso que a gente tem colocado muito lá no nosso trabalho junto ao Ministério da Saúde. Aí alega-se um pouco, né, essa questão da autonomia do ente, tripartite, da Constituição, descentralizou os recursos, né, para o município. Então, esses são os argumentos para o Ministério da Saúde não assumir de fato seu papel, né, de coordenador, orientando a aplicação desses recursos, ou ter o mínimo de monitoramento. E aí nós, órgãos de controle, vocês, né, sociedade organizada, tentando fazer às vezes do gestor, né? O gestor não tem o controle, não tem a transparência, por questões históricas aí do SUS, não vamos entrar no mérito, né, também de quem é culpa, e a gente tem essa dificuldade. Então, essa variação já era esperada, né? Fica aparecendo assim, pô, o secretário do TCU está achando como normal. Não, é natural dessas causas históricas aí do sistema, essa dificuldade na grande variação na aplicação dos recursos. Mas vamos objetivar, vamos fazer o seguinte, feita essa colocação mais geral, eu até pergunto ao Vinícius, o Vinícius abriu a câmera dele, Vinícius, se você não quer complementar antes de passarmos a palavra ao Evandro, aos demais colegas do Observatório, para que a gente objetive mais essa discussão. Bom, primeiramente, desejar uma boa tarde a todos, agradecer pela oportunidade. E, como o Marcelo falou, essa questão da Covid ela é bem ampla, né? Então, eu trago que tem a portaria GMMS 1666/2020 do Ministério da Saúde, que ela dá uma amplitude bem grande sobre a possibilidade de gasto. A gente tem que lembrar que, em regra, a portaria 3992/2017 do Ministério da Saúde, ela diz que os entes, né, quando eles aplicam o recurso, eles têm uma certa flexibilidade ao longo do exercício, mas ao final do exercício ele tem que demonstrar que o recurso foi aplicado no programa de trabalho no qual ele foi transferido. Então, ao longo do exercício, há uma certa flexibilidade de aplicação do recurso, mas ao final do exercício ele deveria demonstrar isso, né? Então, há uma certa vinculação na aplicação do gasto. Só que, quando se trata de Covid, a portaria ela foi muito mais flexível. Então, quando a gente olha aqui a 1666, ela fala que
como o Marcelo comentou, né, pode ser gasto em atenção primária, atenção especializada, vigilância em saúde, ainda que a grande parte desses recursos tenha sido transferido no programa vinculado à atenção especializada. Então, a gente percebe que, quando se trata de Covid, realmente é mais flexível. Isso faz sentido, né? Realmente faz sentido. Porque, como o Marcelo bem mencionou, nós levantamos alguns indicadores no sentido de que os municípios que investiram mais em atenção básica, nós identificamos indícios de que eles tiveram resultados melhores no combate à pandemia. Então, a gente percebe que quando se trata de aplicação de recursos em saúde, de uma forma geral, né, esses gastos com Covid ele pode ser aplicado, digamos assim, de uma forma bem geral. Agora, há essas exceções que foram colocadas pelo Marcelo, né? Então, de fato, as possibilidades são muito amplas e a exceção seriam realmente os casos em que não se poderia aplicar. O Marcelo citou precatórios, então acho que seria um caso mais Aí que ressalta mais, né, Marcelo? fica difícil aceitar, né? Precatório, nesse não momento, dá. salvar Realmente vidas não dá. Agora, o algo resto, assim bem... quando se aplica propriamente em saúde, é muito difícil a gente ter esse limiar de dizer assim, o que é Covid e o que não é Covid, né, quando a gente está aplicando em saúde. Porque, de uma forma ou de outra, acaba refletindo no combate à pandemia. Né? Então, seriam os casos em que não se poderia aplicar, realmente seriam mais... Não, seria uma Vinícius, exceção. desculpa te Claro, cortar. claro, A fica à vontade. rigor, para a Covid, né, de caráter extraordinário, não pode pagar nem pessoal permanente. É a contratação de pessoal temporário, Uhum. profissional de saúde temporário. Você não pode fazer concurso, não pode contratar permanentemente, porque a característica do recurso é temporário, extraordinário, né? Então, assim, os grandes impossibilidades aí estão na linha de pessoal, precatório, né? Pessoal ativo, inativo, é essa linha. Agora, na linha do custeio, de uma forma geral, acho que é meio complicado a gente... eu tenho dito assim, às vezes, olha, às vezes a portaria sinaliza que é para custeio, só que eu não posso dizer para o gestor assim, não compre respirador, não compre equipamento, porque a responsabilidade é dele, né? É muito fácil para quem está no controle dizer, olha, a portaria é para custeio, você não pode comprar equipamento, respirador. Mas como que eu vou dizer isso no momento que precisa abrir leito de UTI para salvar vidas? Já tem na UBS, na UPA, em hospitais de pequeno porte, está se abrindo leito. Estava, graças a Deus, agora está dando a estabilizada, né? A gente não pode guardar a baixa. Aliás, é isso que eu nunca aceito na discussão com o Ministério da Saúde, tá? Até externar isso aqui para os senhores. Toda vez que eu discuto com o ministro, secretário executivo, e eles tentam passar uma mensagem que está tudo controlado, eu digo, não está, secretário, ministro, né? Eles não, às vezes ficam numa linha de discussão que não acrescenta muito se é a segunda onda, se não é, se ainda é a primeira onda. Para mim isso não importa. O que importa é que vai oscilar. Porque a característica de pandemia é 4 anos e oscila, né? Tem essas ondas naturais e não se pode baixar a guarda. Tem muito a ver. Nós fizemos agora uma representação, mandamos hoje para o ministro Zimmermann sobre as medidas não farmacológicas. O Ministério da Saúde não estabeleceu normas gerais de isolamento e quarentena, deixou nas mãos exclusivas dos municípios e estados. Nós estamos determinando, a ideia é determinar que o Ministério da Saúde solte essas normas gerais. Aquelas zonas todas deveriam partir do Ministério da Saúde, do governo federal, e não de cada município, né, para estabelecer aquelas situações de quando é que cabe isolar por segmento da economia, deveria ter uma condução pelo Ministério da Saúde. Então, assim, para os senhores entenderem o nosso dia a dia, né? Como é que ele é muito nessa linha de tentar, de alguma maneira, que a gente ajude os 3 entes a melhorar o enfrentamento da pandemia. Mas vamos ouvi-los, né? A gente falou demais e colocamos aqui inicialmente as nossas dificuldades, né? Ponderações. Vamos enxergar aí, vocês estão na ponta, né? Eu tinha chamado o Valdemir aqui, é importante, porque a gente está nesse momento cheio de compromisso, mas eu falei para o Valdemir, eu tenho que conversar com o Observatório, porque é importante que a gente tenha essa visão lá na ponta, né? Saber o que está acontecendo. A gente está em Brasília, às vezes, e longe do que está acontecendo na prática, né? E a vida real está aí nos municípios, nos estados, e eu faço o outro lado. O que eu fiz outro dia? Tinha uma secretária nossa, deu uma cortada aqui, vocês estão me ouvindo?
Sim. Teve uma Sim. secretária... Acho que alguém fez compartilhamento de tela aí, ó, deve ter, sem Será? querer, deve ter. Congelou? Tá. Não, então vou seguir. Rapidamente, só para ilustrar. Uma secretária nossa de Rondônia estava muito preocupada, o pessoal de Rondônia falou: o Rondônia é o segundo no ranking aqui de infecção, de morte, está recebendo uma quantidade ínfima de vacina, de doses para vacina. Aí é uma coisa que a gente lida muito, essas doses, a gente acompanha de perto. Aí eu falei com ela: olha, vamos fazer o seguinte, para eu não falar para você, ou falar para a rede de controle aí local, vou trazer você para a reunião de pauta para discutir as doses. Como é que, para você entender, todas as terças-feiras, os 12 que sentam, CONAS, CONASEMES, com o Ministério da Saúde, Fiocruz e Butantan, para decidir para onde vão as doses para o Brasil. Porque fica parecendo para a sociedade que é o Ministério da Saúde que define as doses, não é. São os 3 entes participando, pactuado. Até uma secretária nossa coordenadora geral, achou um absurdo, né? Marcelo, é muita pactuação, é pactuação demais, né? Desse sistema, tem que ser mais ágil. Eu falei, mas é o modelo, não há como fugir disso. Aí eu trouxe ela para a reunião, ela falou assim: agora ficou mais fácil entender, né? Que a gente está aqui na ponta, a gente não sabe, né? Fica uma reclamação como se tivesse São Paulo sendo privilegiado, outro. Não, é bem em função. Você pode até discutir se a estimativa feita pelo Ministério da Saúde para estimar os grupos prioritários por estado, município, foi a melhor. Mas que tem uma estimativa e está sendo respeitado isso, porque se não tem, é fraude. E aí é outra atitude, né? Aí é Ministério Público, polícia. Se furar a fila, ainda bem que é bem exceção da exceção, né? O furar a fila, o Ministério Público tem essa bandeira, a nossa bandeira, vou falar para os senhores, tá? Eu não falo em nome do tribunal, eu falo em nome da minha equipe, é salvar a vida, é acelerar o processo de vacinação. Não estou muito preocupado a questão do furar a fila agora não. Por quê? Porque é 0,00 alguma coisa dos milhões já vacinados. Então, eu não posso direcionar a minha ação para onde não é o principal risco, né? O risco maior é a lentidão, a letargia, é tentar antecipar as vacinas. A gente conversa com o Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Saúde, enfim. Então, eu trouxe a nossa secretária, né? A gente faz ao outro lado, né? Para a reunião, para entender como é que define as doses todas as terça-feiras e sexta-feira sai a logística para entregar. Antigamente, isso era, sabe como é que era? Todo dia chegava vacina no estado. Não sei se vocês acompanhavam isso, né? Era uma loucura. Todo mundo reclamando. Todo dia chega, contadinho, picadinho, né? Agora não. Terça-feira reúne todo mundo, pactua as doses que vão para cada estado. Vai na sexta-feira, sai o avião, sai toda a logística, o que for rodoviário, aí entrega uma vez só por semana, né? Porque estava uma loucura. Aí realmente os municípios estavam reclamando: olha, eu não tenho como planejar, porque toda hora chega dose, eu não sei nem o que está chegando, eu não consigo fazer nenhum planejamento. Bom, desculpe, gente. Eu estou dando volta porque é muita informação, né? Muita coisa que a gente lida no dia a dia. Mas vamos deixar vocês falarem um pouquinho. Mas tudo é muito importante, né? Você falou que teve uma percepção de que os municípios que investem mais na atenção básica têm menos letalidade em função da Covid, né? Nós estamos fazendo um levantamento aqui, município de 50 mil habitantes de Santa Catarina, qual é o número de contaminados e qual é o número de mortes, né? E fazer uma relação entre essa porcentagem de letalidade. Como é que eu consigo esse valor? Eu posso te mandar depois, porque a gente vai fazer também nacional, dos municípios de 100 a 150 mil habitantes. São 125 mil, 130 municípios, né? De todo o Brasil. Eu posso te mandar também. Isso aí vai ficar pronto logo. Mas assim, ó, como é que eu encontro isso nos portais? Saber avaliar como cada município investiu na atenção básica, quantos por cento, né? É possível isso? Está no TCU ou na TGU? Evandro, em seguida a gente passa ali para Sete Lagoas, que o pessoal está ali com a mãozinha levantada pedindo a palavra também. Tá, já passo ali. Evandro, eu estou com o nosso diretor aqui, que está substituindo, né, o nosso diretor que está de férias, né? Eu tive que dar, depois de um ano de Covid, eu tive que dar descanso para a turma, que estava todo mundo estressado. O Adson está aí ajudando, mas aí o Adson, quem tinha que estar aqui para responder essa pergunta, ia responder de forma muito clara, era o Guilhermo, né? Porque nós temos um núcleo de análise de dados que faz esse tipo de extração de informação, né? É um núcleo... Olha, a Monique, que trabalha nesse núcleo nosso, ela é doutora em inteligência artificial, para você entender como é que ela busca as informações e faz as análises, entendeu? Então, é um trabalho bem robusto.
Mas o Adson, se você quiser arriscar, o Guilherme, eu tinha que ter chamado o Guilherme, porque ele ia responder como é que ele busca essas informações, mas a gente depois vê isso e dá o retorno, manda um documento, um e-mail, um zap. Marcelo, não sei se o Nós Adson tem estamos fazendo, eu tenho essa informação porque a gente está aí organizando a questão da auditoria, né, do sexto ciclo que nós estamos realizando, e o Guilherme já está fazendo, em razão de uma orientação, cuidado pela equipe, ele está fazendo um levantamento mais ou menos nesse sentido, tá? Então, a base que ele utiliza é o CIOPS. A base que ele utiliza é o CIOPS. Então, ele vai lá no CIOPS e faz um levantamento de determinados filtros para verificar o que está sendo gasto, por exemplo, lá na média, na alta, e na atenção primária. Ele usa dado do CIOPS. A gente está tentando fazer um levantamento até para chegar mais próximo da realidade local, envolvendo os estados, né? Quanto está sendo gasto com os estados, se gastaram todos os recursos que foi repassado ou não, tá? A nossa base, a gente vai utilizar a base do ano passado para efeito desse estudo de caso que a gente está chamando, tá? Dessa orientação que a gente está colocando na auditoria. Então, o que a gente está pensando em fazer? E já está compilando esses dados. Saber se os estados, né, os índices de estado mais o DF, se eles utilizaram 100% dos recursos repassados federal. Isso é um ponto. Segundo ponto é comparar aqueles estados que utilizaram mais recursos ou menos recursos, se a letalidade, a contaminação for maior ou menor, para tentar fazer uma relação de causa e efeito, tá? A gente tinha pensado inicialmente fazer com municípios de 500 mil habitantes para cima, só que nós temos uma dificuldade com relação à alimentação do sistema CIOPS. Então, o sistema CIOPS ele tem uma dificuldade de alimentação, não é alimentado em tempo real, tem muitos municípios que não alimentam, então a gente tem algumas restrições com relação à informação que é prestada. Por exemplo, esse dado que está colocado aí é uma percepção estatística que o nosso colega fez, que municípios que gastaram mais recursos na atenção primária tiveram uma taxa de mortalidade menor. Isso é uma percepção estatística. Mas a gente não pode afirmar categoricamente que isso é uma verdade, porque dependeria de outros fatores e só o fato de a gente saber que a alimentação do sistema, ela não é feita, não tem uma confiabilidade tão grande, ela é confiável, mas não tem uma confiabilidade tão grande em razão, às vezes, do espaço para alimentar o sistema, a gente não pode afirmar isso categoricamente. Mas é um dado estatístico que realmente é relevante e precisa ser aprofundado. Tá certo. Acho que a colega de Sete Lagoas, né, que gostaria de falar. Evandro e a outra colega, administra aí, tá? Quem está pedindo... Sim. Eu posso falar? Eu sou de Sete Lagoas, do Observatório Social do Brasil, Sete Lagoas, invadindo a live aí de outro observatório. Peço até licença. Marcelo, você falou de uma portaria que fala o que pode e o que não pode em relação aos recursos de Covid. Você tem o número dessa portaria para nos passar? E depois eu tenho um relato, porque você até chegou a comentar aí, né, o que está acontecendo na ponta. Vou te falar o que está acontecendo aqui em Sete Lagoas. Isso é importante para a gente saber. Só para brincar com você um pouquinho, eu fui ao sul de Minas recentemente, porque aconteceu um problema lá com a família da minha esposa, e eu dormi em Sete Lagoas, tá? Dormi lá no Lago Palace. Aí. Mas aí olha, estou confessando um deslize, tá? Eu não podia, né? Só podia ficar hospedado ali, mas meu argumento, se chegasse a fiscalização, é que eu estava de passagem, né? Estava ali, eu tinha que dormir no lugar, né? Eu tinha que dormir, mas nós adoramos Sete Lagoas, tá? Sim, que bom. Meu filho agora maior, que percebeu aquelas lagoas. Pai, olha, não tem só uma lagoa, mas são 7 lagoas, filho. Então, assim, desculpa a brincadeira, parabéns aí pela bela cidade. Mas com problemas, né? Você quer relatar os problemas. Mas vamos lá. Vou relatar. Deixa eu falar da portaria. Você tem o número? Marcelo, coloquei no chat aí, tá? Coloquei a portaria. Coloquei a portaria, aquela geral, a 1666.
E coloquei também com o link para acessar a íntegra dela e coloquei também a nota técnica do Conasems. Trata também dessa... Não, mas Vinícius, eu acho que o que eu citei que não poderia gastar o dinheiro, vedações, né? Aquilo que não pode gastar no bloco de manutenção, no bloco de estipulação, é a portaria 3.992 de 2.992 de 2017. Portaria do Ministério da Saúde. Só fazendo também, aproveitando o gancho do Marcelo, e minha esposa é de Sete Lagoas. Então, olha, coincidência. Eu nem sabia. Conheço bem a cidade aí, gosto muito. Sim. Então, eu já agradeço aí pelos esclarecimentos, agora eu vou expor, né? Então, nós do Observatório Social estamos monitorando esse recebimento de recursos federais. Nós fizemos o seguinte, verificamos o que está sendo publicado no portal da transparência do município de Sete Lagoas e compilamos com os dados que está na CGU e Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que o TCE também tem um campo específico para colocar esses dados, né? E o TCE puxa do TCU. Então, TCE e CGU estão com os mesmos valores, 25% foram transferidos no ano de 2020. Acontece que a Prefeitura de Sete Lagoas divulgou 15 milhões, e nós fomos procurar informações a respeito, né? Até então, nosso ofício não foi respondido e a gente ficou assim, né? E os 10 milhões? Né? De 25 a 10 milhões, uma quantia muito significativa para não constar no portal da transparência. Nós questionamos, não temos ainda a resposta, mas recentemente, no dia 6 de maio, ocorreu a sessão especial de prestação de contas do Poder Executivo na Câmara Municipal. E a Secretaria de Saúde expôs isso. Ela expôs, inclusive, que ela saiu em 2020 com um saldo positivo de 10 milhões. Logo, ficou caracterizado que realmente houve uma omissão no nosso portal da transparência. Nós estamos em maio, e eu estou falando de recursos de 2020. Né? Então, houve essa omissão no portal da transparência, e aí abriu para outras discussões também, né? Porque os vereadores daqui, já adentrando, né, o mérito, né, na questão de gastar o recurso, questionou muito porque já em dezembro nós tínhamos 103% de leitos de UTI ocupados. E por que esse dinheiro não foi usado? Não foi usado em dezembro, não foi usado em janeiro, fevereiro, março, abril. Nós estamos em maio com um saldo positivo, sendo que até então o prefeito, a secretaria, o secretário argumentavam que não tinham dinheiro e que os vereadores tinham que tentar conseguir emenda parlamentar, etc, etc. Então, assim, muitos vereadores ficaram revoltados com essa omissão e preocupados também enfim, né, se o argumento o tempo todo era não ter dinheiro, por que houve essa omissão? Né, tanto no portal quanto também em falas que foram pronunciadas. Então, assim, ficou muito feio aqui para a Secretaria de Saúde. Inclusive, fiquei sabendo que amanhã vamos ter uma reunião para discutir exatamente sobre os 10 milhões. Porque na prestação de contas isso já tinha sido, né, comentado, mas agora amanhã vai ter uma reunião exclusivamente para isso. Né? Então, eu queria até perguntar ao Marcelo, o Vinícius, se... É claro, a omissão não pode acontecer, mas agora em relação a realmente reter o recurso, né, partindo aí simplesmente do ponto de vista legal, a Secretaria poderia ter retido o recurso, porque o argumento da Secretaria é o seguinte, eu vou expor da mesma forma com que eles expuseram aí na reunião especial na Câmara Municipal. Isso que eu estava curioso, saber o que eles argumentam. Eles disseram o seguinte, não gastamos o dinheiro porque a gente sabia que a pandemia não ia acabar em 2020, a gente ia chegar em 2021 e o governo federal ia enviar muito menos recurso. Portanto, preferimos guardar esse dinheiro para insumos. Foi o argumento da Secretaria. Muitos vereadores não concordam com este posicionamento. Então, a pergunta sob o ponto de vista legal, eles poderiam realmente ter retido o recurso e gastar em 2021? Claro que agora há também uma questão moral, né? Porque legalmente, sim. Né? Vamos entrar para o lado legal. Tem a questão da legitimidade, do interesse público, né? E a questão da legalidade, sim, porque, né, Vinícius, teve um acordo do tribunal permitindo que o dinheiro fez uma interpretação de que se podia, né, usar os saldos Tribunal de Contas da União.
né? Temos um acordo que permitiu isso, porque isso foi comemorado, tá? Pelos CONAS e pelo CONASEMES, porque, a rigor, todo saldo até 31/12 não aplicado, que era um crédito extraordinário, não poderia ser colocado em resto a pagar. Pelo menos na interpretação, não. Todo mundo tem que devolver dinheiro. Olha o caos que ia ser. Tem que devolver o dinheiro. Você está querendo que seja aplicado, né? Olha o outro lado. Devolver o dinheiro também ia ser problemático, né? Aí, assim, tem os dois lados, né? Os dois lados da moeda. Mas, graças a Deus, o tribunal interviu, fez uma interpretação, tem um acordo, não pode ser aplicado, sim, o recurso recebido de crédito extraordinário de 2020 para 2021. Aí a decisão do gestor de reter o dinheiro não me parece razoável, né, Adson, Vinícius? Ele está apostando numa dificuldade, e olha, ele também não estava tão errado não, né? Nós vimos que tivemos uma dificuldade aí na LOA, demorou a ser aprovado, do décimo. Assim, veja bem, eu acho que é difícil aceitar, tá? Mas tem o outro lado também, de toda uma dificuldade que sim. Marcelo, Porque veja bem, quem é que ia imaginar? Veja bem, eu sou contra o negacionismo, eu estou toda hora gerenciando isso também, tá? E lá em setembro eu falei, quando estava caindo os índices, eu falei para o Ministério da Saúde, olha, a segunda onda na Europa. Eles falam, não vai ter, vai ter. Tá? Bom, vai ter, às vezes é do risco, né? E não deu outra, janeiro, em função das variantes, e tem outras variantes aí, já chegando no Brasil, né? Todo mundo está sinalizando de que determinadas variantes lá na Índia, né, já estão no Brasil. Então, a gente não pode baixar a guarda. Ele fez uma pergunta difícil, né, Vinícius Adson? Eu estou aqui dando voltas para responder e eles já perceberam Marcelo, isso. Você me permite, Marcelo? É difícil porque precisaria avaliar melhor, né? Qual foi o plano, qual foi a estratégia do gestor? Então é difícil falar isso dessa maneira, né? É difícil saber. Porque assim, a gente... o tribunal ele evita entrar, né, nessa esfera discricionária do gestor, né? Como o Marcelo falou, legalmente não haveria problema, né? A regra é que ele use o crédito orçamentário dentro do exercício. Ele precisaria ter empenhado, desde que tivesse fundamento. A regra seria essa, né? Ele poderia ter empenhado, desde que devidamente fundamentado, escrito em resto a pagar, se fosse o caso. Mas, mas como o Marcelo falou, houve uma decisão do tribunal no sentido de que esse recurso poderia ser gasto. Porque como a pandemia perdurou, então realmente seria complicado os entes devolver esse recurso, né? Essa foi a lógica geral. Então, permitiu-se que o recurso permanecesse com os entes que fosse aplicado. Tá? Então, legalmente não houve problema. Agora, para saber se houve omissão ou não do gestor, né, de ter retido esse recurso, a gente precisaria realmente olhar qual foi a estratégia, qual foi a justificativa, né? Acho que seria mais nessa linha. Pode ser que ele tenha razão, né? Pode ser que ele tenha agido de forma adequada. Seu nome mesmo de Sete Lagoas, desculpa, Charles. Charles, vou falar um negócio aqui que não sei nem se eu deveria, tá? Você acredita que para alguns gestores federais, aqui na esplanada dos ministérios, né, tão famosa, esse dinheiro que estava parado nas contas, a gente tinha essa evidência, era 30 bi, somando os municípios em 31/12. Você sabia que muitos estavam achando que tinha que devolver mesmo, que esse dinheiro ia ser desviado para a corrupção? Olha o olhar de quem está aqui em Brasília, né? E a gente, não, como é que vai devolver esse dinheiro? Tem que salvar vidas. Imagine se tivesse devolvido com a segunda onda lá em janeiro, fevereiro, a variante. Então, assim, é complicado, né? Porque, às vezes, os prefeitos estão fazendo caixa para... Não, gente, espera aí. Estamos em pandemia, né? Você vê a dificuldade, Charles? Não é simples, né? Tem os dois lados. Eu estou sendo aberto aqui, né? Estou falando para você coisas que eu nem deveria, né? Estou no limite ético, né? Você me permite, Marcelo, só fazer uma complementação aqui? A gente tem esse ano, desculpa, Adson, eu já te passo a palavra. Por outro lado, a gente tem esse ano aí para acompanhar, né, onde ele vai aplicar esse recurso, né, enquanto cidadão, e o TCU da mesma forma, acredito que vai acompanhar. E se eles tiverem a intenção de prorrogar para 2022, já que está vindo essa nova cepa aí, né, essa nova variante, que eles façam um planejamento apresentando os futuros empenhos. Talvez a gente tenha aí alguns meses para provocar isso também, não é verdade? Sem dúvida, sem dúvida. Vocês permitem que o Adson está na frente aí, tem alguém lá, deixa eu ver,
Tem alguém do observatório querendo também pedir a mãozinha. Watson, seja breve, para também não tomar muito tempo dos nossos colegas. Charles, é assim, só em complemento, você fez uma pergunta direta, se é legal ou não, tanto Vinícius e Marcelo falaram que é legal. Se ele empenhou ou não, até que seria a segunda pergunta que você está colocando, também é legal ou não. Se ele empenhou, veja só, se ele empenhou até 31/12, a gente não estaria conversando aqui porque ele executou. Isso eu não teria pago. Eu teria executado, contratou um serviço, alguma não teria pago. A pergunta é, ele não empenhou. E aí, o que vai acontecer? Esse recurso, ele vai ser um saldo financeiro. Olha só, ele vai ser um saldo financeiro que vem de 2020 para 2021, que ele poderá utilizar em créditos adicionais especiais, ou então suplementares, ou até extraordinários. Tá? Aí o que a colega ali, a Cristiane, está falando, é fazer o acompanhamento, porque legalmente ele poderia utilizar essa estratégia. Agora, dizer assim, ele fez correto ou não, aí não dá para a gente entrar no caso concreto e dar um parecer. Legalmente, e Tribunal de Contas trabalha com legalidade dentro de razoabilidade, está perfeito o que ele fez. Tá? Agora, se ele deveria ter utilizado ou não, tá? Seria uma análise até política com relação a isso, e assim a gente não tem competência para invadir na seara política. Tá? Agora, como eu te falando, legalmente está perfeito. Agora, o que se deve acompanhar, e vocês têm que fazer isso, é a questão de desvio, se houve desvio. Por exemplo, quando você falou, fiquei preocupado, tinha 10 milhões que desapareceram. Eu digo, caramba, 10 milhões é muita grana que sumiu. Mas não é o caso. Ele não utilizou, mas teria uma legalidade para isso. Ok? Obrigado. Sim, Watson. Né? Eu agradeço, sim. Eu quis realmente expor aqui da forma com que foi discutido na reunião, porque inicialmente, para nós, estava uma clara omissão. Pegamos tudo que está no portal de transparência, faltou 10 milhões, CGU e TCE trazem outros valores, aí nós questionamos. E nós fomos descobrir o motivo dessa omissão, que para nós já parecia uma omissão, nessa reunião especial, né? Mas aí eu fico imaginando o seguinte, né? Se tinha esse saldo, a primeira coisa seria publicar no portal, né? Nós já estamos em maio. A transparência aí. Realmente. E depois, se for, já que eles disseram que era para utilizar para insumos, igual o colega Vinícius disse, então que fizesse um planejamento e desse publicidade para que pensasse o seguinte, né? Então nós vamos comprar com 10 milhões tais insumos, porque a nossa média de consumo aqui de luvas, de seringas, de não sei mais o que, vai ser gasto, a gente consegue com 10 milhões segurar o recurso até para agosto de 2021, não sei, né? Com essa com esse devido planejamento, as coisas ficariam mais claras. Então vejam como que a própria secretaria se colocou, né, de uma maneira, até então, que a gente sabe, legal, mas se colocou numa posição aí totalmente... Deficiência, Charles, só não esquece que eles vão precisar de uma lei de créditos adicionais que vão ser votada lá pela Câmara Municipal. Não é o governo gastar da maneira que ele queira. Ele vai ter que fazer um projeto, encaminhar para a Câmara, que não tem que aprovar isso daqui. Pois é. Ou seja, uma hora ou outra também isso iria para a Câmara Municipal. Ô, Charles. Uma hora ou outra a bomba ia estourar do jeito que Charles, eles fizeram. A sua preocupação é a mesma nossa, tá? Eu acho que eu estou gostando dessa conversa nossa, porque, cara, eu ouço coisas assim que eu fico abismado, Charles. Eu já ouvi, porque às vezes tem gestor que é ousado, né? Que fala mesmo. Ele fala assim, não, secretário, eu não vou comprar agora com esses preços absurdos, porque senão eu vou responder no Ministério Público, eu vou responder um ato de improbidade administrativa. Eu falo assim, mas o prefeito, o secretário, o senhor está com medo de gastar o dinheiro? Não é possível, salvar vidas, né? Fundamente, aí mas não tem a questão do preço, não, aí a gente tem que orientar como fazer uma compra, como evidenciar, instruir um processo bem instruído, que eles têm medo. Então, assim, é bem absurdo, né? Eu não aceito esse tipo de colocação. Medo de quem? Nós, o TCU está aberto para ajudar, né? Aí o medo nosso, não, nós reconhecemos que o TCU está bem flexível, está ajudando, nós temos medo do Ministério Público.
Aí fica difícil, né? Por aí, como é que eu vou falar com os procuradores? Cada procurador tem uma cabeça, uma sentença. Enfim, então é complicado. Agora, espero que eu acho que o prefeito não vai assumir isso aí, não, né? Que estava com medo de gastar, que estava com. Acho que ele não vai querer assumir essa. Alguns falam, são ousados. Marcelo, nós temos uma colega ali, Vinícius, segure só um minutinho, que talvez você já responda a pergunta dela, que ela levantou a mão ali anteriormente, às vezes é sobre o mesmo assunto, e aí você já conclui respondendo a pergunta dela. Olá? Oi, boa tarde a todos. Aqui Sabrina, assessora executiva do ASB Mafra. Nós temos uma dúvida com relação a um decreto que foi emitido aqui no município. Cris, eu posso compartilhar minha tela? Aqui, deixa eu compartilhar Pode, aqui sim. com vocês. Aí depois o Vinícius também fala o que ele tinha deixado ali de lado e conclui também aí. Vocês estão vendo aqui? Estamos. Então, esse decreto aqui, ele autoriza a suplementação orçamentária, presta atenção agora, por excesso de arrecadação de uma fonte que veio do Covid, tá? Essa fonte é da Lei Complementar 173 aqui, e ele foi destinado aqui para o pagamento de sentenças judiciais e precatórios. Nós fizemos um levantamento de dados e esse valor realmente foi gasto no pagamento de precatórios. E também não foi só esse decreto, teve alguns outros que resultaram nesse gasto aqui, ó, total de R$ 5.514.000, que foram pagos em folha de pagamento de 13º, precatórios e patronal com retenção de folha. Isso representa em torno de 40% a 45% de todo o valor que foi destinado para o município para o combate ao Covid. Nós ficamos um pouco sem saber o que fazer, né? Nós entramos em contato com o promotor em uma reunião de outro assunto e ele falou que não tinha nem conhecimento desse decreto. Então, a nossa dúvida é o que nós fazemos diante disso, se isso é legal e, principalmente, se isso é moral. Eu tinha falado no início da dificuldade nossa de tratar justamente esse recurso do auxílio financeiro, que nós estamos tratando aqui até agora do Fundo Nacional de Saúde, repasse fundo a fundo, né, para a Covid, para manter ali o serviço de saúde. Essa foi uma verba que foi em um volume grande de recurso, né, todos os estados e municípios receberam, como uma espécie de, vamos dizer assim, de compensação para perda de arrecadação em função da crise. Agora, veja que eles separaram. Olha, você estava justamente aqui na parte de baixo, né, o artigo 5º, inciso 2b, recursos livres. Nós temos que ver essa interpretação. Se fosse no meio aqui, no artigo 5º, 1b, ele veio carimbado para a saúde, né? A outra parte do recurso, eles estão separando aqui. Eu não sei, Vinícius, se você pode me ajudar, mas a gente pode analisar e dar um retorno, porque não é só vocês que estão com esse questionamento, não. Esse questionamento, ontem eu tive conversando com um deputado federal, reclamando do governador lá do Rio Grande do Sul, que também pegou dinheiro e pagou folha. E eu falei para o deputado, precisamos ver com que parcela do recurso do auxílio, se foi essa de baixo aqui, que tá, onde você está colocando, né, folha, 13º, se é possível isso ou não. Vinícius, eu não sei se você quer arriscar, porque a gente pode analisar com calma e dar esse retorno para a colega, né? A gente pega os dados, o contato dela. Penso muito nessa tua linha mesmo, Marcelo. Em princípio, esse recurso que é livre aí, né, ele foi como para recompor essa perda de arrecadação em razão da pandemia. Em tese, ele pode ser gasto mesmo. A gente poderia aprofundar melhor essa análise, mas, de fato, em princípio, parece que não há irregularidade, não. Se fosse o primeiro lá, né, que ele é realmente vinculado à saúde e assistência social, aí seria o problema. Uma informação, seu nome mesmo? É Sabrina. Sabrina, uma informação. No início, havia uma dúvida se o Tribunal de Contas da União tinha jurisdição sobre esses recursos. A ATRICOM, a Associação Nacional dos Tribunais de Contas, soltou uma nota logo no início, que foi aprovada a lei complementar, dizendo que era dos estados e municípios, então a competência era dele, o TCU não se metia. E nós respeitamos. Só que teve uma representação dentro do Tribunal de Contas da União discutindo isso, que o recurso seria federal sim, que nós teríamos competência. E aí demorou, o Tribunal de Contas da União, quando foi, eu acho que novembro, finalzinho do ano passado, decidiu que o recurso era federais sim.
Tá? Então, nós teríamos jurisdição sobre esses recursos. Só que os tribunais de contas locais já estavam atuando, entendeu? Tanto é que eu disse para o deputado ontem, deputado, eu não estou me recusando a fazer o trabalho no Rio Grande do Sul, não, mas basta que eu converse com o TCE lá para saber o que eles fizeram. E nós temos essa coordenação nacional com os tribunais de contas. Eles não estão subordinados a gente, logicamente, são autônomos, né? Cada tribunal é dentro da sua jurisdição, mas a gente tem uma rede do Infocontas que a gente conversa o tempo todo e a gente pode levantar também informações. Eu só não posso me comprometer muito com vocês, porque você há de convir que hoje eu estava conversando com a minha assessoria, entram por dia aqui na secretaria de documentos, pedindo informações, são em torno de 20 documentos, 20 processos por dia. Então é um volume imenso de documentos, de requerimentos que a gente atende, né? Mas, assim, já que a gente veio aqui conversar com vocês, eu posso levantar e dar esse retorno. Marcelo, depois e aí já peço para a Sabrina também compartilhar ali no grupo para a gente, ali no grupo dos voluntários de Santa Catarina, essas informações, tanto essa que ela acabou de apresentar, e caso vocês devolvam uma comunicação ali sobre esse caso, né? E o Vinícius está com a mãozinha levantada ali, vamos ver o que o Vinícius está aguardando para falar. Não, eu só ia comentar com relação àquela colocação que foi feita pelo Charles, né, lá de Sete Lagoas, que houve uma situação bem interessante no âmbito do tribunal, em que o tribunal sancionou um gestor por não ter utilizado um recurso que tinha sido enviado especificamente para o combate à dengue. Eu não me lembro agora qual foi, também não faria sentido dizer exatamente qual foi o ente, né, mas também não me recordo. Por que aconteceu? Ele havia sido transferido de recurso especificamente para aquilo, o recurso ficou parado na conta e houve um surto de dengue no local. Então, a situação ela foi tão absurda que realmente houve uma análise nesse sentido, né? E houve uma argumentação no sentido de que, de fato, houve omissão do gestor, porque ele tinha todos os elementos para agir e não fez. E ele tinha um recurso específico para isso, o recurso ficou parado, né? Então, essa foi uma situação em que houve sanção do gestor por ato omissivo. Então, no limite, é possível sim que um gestor ele seja sancionado, né, por ato omissivo, mas a situação precisa estar muito bem caracterizada. É muito mais difícil, né, caracterizar isso, tá? Mas só para dar um exemplo. Eu queria só... Existe uma lenda, não sei se é verdade, que quanto mais pessoas morrem no município, mais o município recebe dinheiro. Existe algum... Não sei se é da área de vocês, ou se é do Ministério da Saúde, essa questão, mas existe algum fundamento nessa afirmação? Eu não me lembro se tem um critério de distribuição de recursos nesse sentido, tá? Porque são vários critérios que o Ministério usa. Então, por exemplo, quando a gente fala da média e alta complexidade, não há uma relação totalmente direta com a produção, mas ela vai perseguir um histórico de produção, com base, né, nos dados lá de AIH, de APACS e tal. Então, ele vai buscar um pouco dessa série histórica. Quando a gente pensa em, por exemplo, atenção básica, vai ter outros critérios. Então, quando a gente programa de saúde da família, então ele pode ter, vai ser com base naqueles critérios que ele coloca de equipe de saúde da família, né? Aí, então, assim, o PAB fixo com critério populacional. Então, tem vários critérios. Eu não me lembro se existe algum critério específico para essa parte de mortalidade, tá? Porque realmente são vários critérios que o Ministério usa para definir essas transferências. Alguns com base em o que eles chamam de incentivos financeiros, né? Então, por exemplo, quando teve a questão das UPAs, das UBS, né? Ele dava incentivo de custeio para construção também. Programa Saúde da Família tem incentivo também. Então, teria que ver especificamente, não me lembro se tem um critério específico para essa parte de mortalidade. E isso varia também, né? Às vezes o Ministério numa época tem um programa de incentivo para uma determinada área e depois isso muda. A parte de atenção básica mesmo, bem recentemente, houve uma alteração dessa forma de custeio. Agora, se a gente for pensar, Vinícius, do ponto de vista do governo federal, desculpa entrar na questão política, tá, da polarização, dificilmente iria aceitar, né, o governo federal, porque sempre a preocupação foi, né, alegar que está inflado, que está, né, notificando qualquer morte como se fosse, né, e acho que ele não financiaria recurso em função da taxa de letalidade para a Covid, não, mas
Né, Watson? Não sei que você... Mas realmente a gente vai ficar devendo essa. Essa eu vou atrás, vou procurar... Teve, acho que qual foi, Marcelo? Acho que teve um dos relatórios do acompanhamento sobre a Covid que se identificou uma ausência de critérios bem definidos, né, para transferência de recursos, não foi isso? Eu não me lembro exatamente. Não, no início, eles estavam transferindo, o Ministério da Saúde estava transferindo recursos para os entes subnacionais com base meramente no critério populacional, só. Aí nós falamos, não, tem que ser com base... Aí foi um problema, talvez a gente tivesse dado ensejo a isso. Falou assim, não, tem que também ser com base em índices de taxa de infecção, isso, critérios epidemiológicos, talvez tenha sido por isso. Aí se colocou, porque a gente fez uma análise naquele grupo nosso de análise, pelo critério populacional, ficava muito distorcido, né? Municípios, estados, entes com maior população estavam recebendo independentemente da taxa de letalidade ou do nível de hospital, de assistência, enfim. Então, a gente induziu, tá, Evandro, a uma cesta de critérios. Aí eu preciso saber se dentro dessa cesta de critérios, esse critério de taxa de letalidade está fazendo com que os dados fiquem maquiados e tal, para poder inflar ali. Acredito que é meio complicado, né? Imaginar. Mas, assim, já que você entrou nesse assunto, né, de os dados maquiados, então o Evandro no início ele solicitou umas dicas, né? A gente está indo para meia hora ainda de reunião, e aí eu quero já provocar, antes que as pessoas façam mais perguntas, quais dicas você ofereceria para os observadores, como a gente pode, o que é para a gente prestar mais atenção na hora das nossas análises, onde buscar mais dados, Vinícius, Alisson, Marcelo, por favor, nos iluminem. Olha, quer me socorrer, Watson? Assim, olha... O Watson é bom para responder, sabe por quê, Cristiane? Ele está em Manaus, imagina, né? Ele estava no olho do furacão quando aconteceu. Infelizmente, ele perdeu a mãe dele recentemente. Então, ele tem nos ajudado muito com esse olhar ali de perto, né? O que está acontecendo, das variantes, das dificuldades. Então, porque a gente tem essa rede, né, de colegas espalhados pelo Brasil também, e esse conhecimento local é sempre importante. Diga lá, Watson. Vamos lá, olha. Essa pergunta que você está fazendo, normalmente a gente ouve a nível de município. Nas reuniões que a gente faz na área de saúde, os colegas de município fazem essa pergunta. Olha, assim, uma dica que eu acho extremamente interessante é que vocês, localmente, têm a possibilidade de observar se tem dano, se tem desvio de recursos, se não está sendo empregado aquele recurso. Porque, vamos só, a colega aí do Observatório Mafra, ela está falando o seguinte, tá aqui, pagaram o precatório, pagaram não sei o quê, PPP, pode ou não pode, pode ou não pode. Mas vamos pensar bem. Eu estou analisando isso. Vamos imaginar que chegasse esse processo para eu analisar. E se eu chegasse à conclusão que não pode, tá? O que nós faríamos ali? O camarada gastou efetivamente. Então, sairia uma determinação para o município recompor com verba própria dele, tá? O fundo. Então, ele tiraria o recurso dele próprio, passaria o recurso para o fundo. Então, recomporia o fundo para o fundo utilizasse lá na área de saúde. Veja só, que nessa situação aí, houve um erro contábil. O camarada pagou erradamente contabilmente, mas não houve dano, não houve desvio. Caramba, para entender? Então, assim, às vezes a gente faz um esforço muito grande em olhar, aplicou naquela rubrica, não aplicou naquela rubrica, o camarada aplicou. É diferente dele ter pego aquele recurso ali, ter desviado, se locupletado, utilizado indevidamente, sobrepreço, superfaturamento, comprou uma coisa pessoal, alguma coisa, aí é diferente. Então, esse olhar é um olhar da sociedade. Porque o olhar contábil, no final das contas, vai sair isso. O camarada pagou errado contabilmente. O município recompõe. Tira lá do teu dinheiro, que era para ter feito isso com o teu dinheiro, você não fez, recompõe o fundo de saúde para ele utilizar em saúde. Está entendendo? Então, essa preocupação, eu acho que essa dica é uma dica interessante, porque você consegue observar. Aí, olha, quando ele coloca, sei lá, ele está pagando o pessoal de saúde da família,
ele construiu lá uma determinada UBS, você está olhando se aquela UBS está construída ou não. Porque às vezes chega a documentação formando que foi construída, mas a gente não sabe se está construída ou não. Então, é nessa ideia, né? Eu acho que é uma ideia bastante interessante. Porque senão vocês vão adentrar em aspectos contábeis que às vezes é difícil, e legais, que às vezes é difícil, se você não tem um conhecimento nessa área, para sair uma verdade, sair um conhecimento, um posicionamento. E às vezes você está gastando esforço numa coisa que não está errada. Tá errada no sentido de desvio, de dano, né? Quando poderia estar olhando uma coisa que tem um dano. Tá? É nesse sentido que eu dou essa sugestão. Antes do Vinícius falar, Valdemir, tudo bom? Prazer te ver, cara. Eu dizer assim, se eu tivesse como o olhar do auditor, tá? Eu cheguei no município para fazer uma auditoria no enfrentamento da pandemia. Sabe como eu começaria? Não estou falando que é para vocês fazerem, né? Eu ia começar pelo gabinete de crise. Eu disse só, como é que o gabinete de crise se reúne? Quais decisões? Tem gerenciamento de risco? Quais são os principais riscos aqui no município? Planejamento, qual é a estratégia que vocês têm para enfrentar a pandemia? Né? O que vocês estão pensando? Quais os indicadores? Como é que vocês monitoram? Como é que está a atenção primária organizada para enfrentar a pandemia? Olha como é que é o olhar do auditor, né? Já deu um ofício aí. Antes de chegar no gasto, eu não estou dizendo que o gasto não é importante, não. Acho que tem que, né? Aí nós estamos aqui com 4 grandes auditores experientes, né? O Valdemir, o Vinícius e o Adson. Eu teria esse olhar. Agora, lógico, vocês não são auditores, né? Vocês têm o olhar da sociedade e tal. Mas por quê? Porque a má gestão está muito atrelada a uma péssima governança. Eles não têm um planejamento, não têm uma estratégia, não têm um gabinete de crise, não têm gerenciamento de riscos. Os municípios que tinham um bom planejamento em saúde tiveram melhor enfrentamento à pandemia. Então, tudo é uma questão mesmo de planejamento, gestão, governança, lógico, transparência, né, um pilar importante, a comunicação com a sociedade, que não aconteceu lá, o Charles, né, bem falou, não teve comunicação, não teve informação, não tem transparência, né, das ações, não tem nem informação de 10 milhões, né? 10 milhões não estava em lugar nenhum. Enfim, então esse é o nosso olhar, antes de ir para o desvio. Tá? Mas, desculpa, é só para passar para vocês o nosso olhar de auditor, qual seria. Né? Vinícius, complementa aí. Depois o Valdemir pode falar, que é também um colega muito experiente. Não, o Marcelo falou muito bem, essa parte de governança é essencial, né? O funcionamento do SUS no local, né? Como é que se dá as pactuações, se o município é polo, se não é, como é que está, se essas pactuações funcionam bem. Então, essa correção a gente sabe que isso é uma dificuldade, de uma forma geral, mas isso também vai trazer vários indicadores. Então, isso que o Marcelo levantou é realmente fundamental, essa parte de governança, né? De como é que o município está lidando com essa questão da crise, sem dúvida. E só complementando um pouco o que o Adson falou, de fato, o foco no dano ele tem muito mais relevância, né? Porque por mais que um recurso que era da atenção básica, que foi usado em média e alta complexidade, houve um desvio de objeto? Sim. Mas o recurso ele foi gasto em uma ação de saúde, então é muito menos grave. Tá? Já houve situações em que o tribunal, diante de uma situação como essa, sancionou o gestor por grave infração à norma regulamentar, por considerar que ele infringiu o normativo do SUS, que o recurso mais, sem dúvida, é uma situação que é muito menos grave, porque o recurso foi aplicado em ações de serviços de saúde. E como o Adson comentou, né, a Lei Complementar 141, ela realmente define que nesses casos, tanto desvio de objeto quanto de finalidade, por exemplo, se o gestor tivesse pegado recurso da saúde e gasto em educação, a Lei Complementar diz que o recurso tem que ser devolvido para o fundo local, né? Então o gestor vai tirar do tesouro local, vai devolver para o fundo local para que ele seja gasto no objeto para o qual ele foi transferido. Então a própria legislação dá um caráter muito menos grave para a situação, porque quando se trata de dano propriamente dito, o recurso tem que ser devolvido para o Fundo Nacional de Saúde. Não sei se a gente ajudou, Cristiane. Tá perfeito, eu estou aguardando o Valdemir falar ali. Você quer em seguida do Vinícius? Valdemir. Boa tarde a todos, obrigado. Bom, quero Valdemir. cumprimentar o Evandro, a Cristiane, todo o pessoal do Observatório que está aqui, meus amigos do TCU, Marcelo, o Adson, Vinícius, o Adson que eu não vejo há algum tempo já, prazer em revê-lo. Imagina, eu caí de paraquedas aqui com 3 especialistas na área da saúde, eu não tenho qualquer parte a fazer ou qualquer comentário. Eu só quero pedir perdão pelo atraso, eu estava numa outra reunião que eu não consegui sair
e eu cheguei aqui agora e fico muito feliz. Quero agradecer a presença do Marcelo e equipe que estão aqui. A gente tem um trabalho muito profícuo e muito próximo aqui com o Observatório, no âmbito da Rede de Controle de Santa Catarina. O Observatório, para nós, é um exemplo de controle social, talvez a organização mais profissionalizada que a gente tem, é por isso que a gente trabalha tão perto do Observatório, e sem o trabalho de vocês, observadores, voluntários, colaboradores do Observatório, com certeza o controle da administração pública seria muito, mas muito menos efetivo. Temos que melhorar e vamos melhorar muito, mas com a ajuda de vocês, e é por isso que eu agradeço mais uma vez a presença dos meus colegas do TCU da SESEC Saúde para estar aqui conosco e tirar essas dúvidas. Tá certo. Ô Marcelo, eu ia só comentar, só de passagem também, que teve uma colega de Mafra, né, que comentou, e nós tínhamos um colega que trabalhou conosco, o Rodrigo Schaffhauser, que é de Mafra. Então, eu tive um colega de Sete Lagoas, né, aqui, e o Rodrigo Schaffhauser de Mafra. Trabalhou um bom tempo conosco na SESEC Saúde. Agora está na parte de desenvolvimento. Isso. Mas eu teria uma pergunta. Diga lá, Evandro. Não, É o seguinte, a gente percebe, por exemplo, né, que nessa baixa da onda, digamos assim, parece que existe uma expectativa dos gestores achar que aquele dinheiro vai sobrar. E a gente vê, mas vocês já responderam, né, mas só queria uma confirmação. A gente vê assim que eles estão gastando também com relação à merenda escolar, por exemplo. Eu não sei qual é a fonte, né? Eu confesso que não fui verificar esse detalhe. Mas essa questão, assim, daria para questionar o gestor por exemplo, por que ele não usa o dinheiro do Fundeb, por exemplo, para comprar a merenda, ou sei lá, do recurso próprio para comprar a merenda, e não usar o dinheiro da pandemia para comprar a merenda, e sim investir nos hospitais, por exemplo, que eles estão devendo para o hospital há algum tempo, não pagaram ainda. Não sei se a gente, como observatório, se nós, como sociedade civil organizada, poderíamos questionar o gestor público e, digamos assim, para colocar os pingos nos is, né? Desculpe, mas assim, para fazer o que é certo, o que moralmente seria o correto, digamos assim, né? Olha só, Evandro, só deixando bem claro, tá? O fato de a gente considerar que é digamos, um ato menos grave do que o dano propriamente, quando ele se locupleta desse recurso, né? Não quer dizer que não seja grave. E há situações em que isso vai ser mais grave. Então, por exemplo, um recurso que foi transferido especificamente para gasto com a pandemia, diante da gravidade dela, eu tenho convicção de que se o tribunal pegasse uma situação dessa, o gestor seria sancionado. Ele precisaria pegar o recurso local, como a gente comentou, né, devolver para o Fundo de Saúde Local para que ele fosse gasto no objeto específico, e o gestor, assim, não vou dizer com certeza, né, mas com uma chance enorme que ele seria sancionado por grave infração à norma legal, tá? Porque o recurso ele foi vinculado, né, e foi gasto. E assim, e o desvio de finalidade ele é mais grave que o desvio de objeto. Então, quando eu falo de desvio de finalidade, como você falou, pegar um recurso da saúde e usar a educação. Quando eu falo em desvio de objeto, por exemplo, um recurso da atenção básica eu usei em média e alta complexidade. Então, não quer dizer que esse tipo de ato não seja também irregular. Há uma irregularidade, mas quando se trata de dano, aí ela é um ato mais grave. Agora, quando eu estou falando de Covid, numa situação de pandemia, que o recurso foi especificamente para a saúde, né, para aplicar na pandemia, a situação é grave, o gestor pega isso e gasta em educação, há uma certa gravidade nesse ato aí, e eu tenho uma certa convicção de que o gestor seria sancionado sim, tá, diante de uma situação dessa. Não sei se o Watson... Tenho certeza, né, qual é a origem do recurso, mas me parece que tinha lá, estava assim, de emergência Covid, alguma coisa assim, talvez, porque eu sei que para assistência social foi comprado alimento, né, para assistência social, alimento para as vítimas de Covid, né, quer dizer, eu acho que era aquilo que era mantido já como apoio, né, às sociedades carentes, vulneráveis, manteve-se com recursos Covid, né, botando esse pano de fundo para comprar aqueles alimentos ali, sacolões. Mas é só uma questão, né, da gente, então, nos aprofundarmos para verificar essa origem, né, dos recursos. Evandro,
Nesse departamento, nesse tipo de questionamento que você exemplificou muito bem, vocês podem mais do que a gente. Eu vou explicar. A nossa atuação é muito em cima de processo. O Ministério Público, quando se reúne para definir a estratégia dele, ele pensa sempre o que o juiz vai poder, passa ou não passa, o que o juiz vai decidir. Nós, no tribunal, o que o nosso tribunal, nossos magistrados, nossos juízes vão também aceitar ou não. E a gente evita muito entrar na discricionariedade do gestor, da conveniência e oportunidade da decisão, da alocação do recurso, da decisão, né, que é dele, nós não somos gestores. Vocês, que como é o olhar da sociedade, né, tem mais essa liberdade de questionar e tal. Nós já é complicado, né, Valdemir, Vinícius, Watson, nós temos um certo limite. Então a gente evita, às vezes, não seria melhor aplicar em tal recurso, que eu estou entrando na seara de uma decisão, de uma escolha pública que é do gestor local, né? Eu não posso invadir até o Tribunal de Contas local poderia, mas nós do TCU, Tribunal de Contas da União, não poderíamos. Aí você vai dizer assim, mas não tem recurso federal envolvido? Mas tem recurso local também envolvido. Na verdade, para você analisar se é uma gestão eficaz, efetiva, você tem que levar em conta com todos os recursos, né? Tem uma contrapartida local também, não é? SUS não é só dinheiro da União, né? É o dinheiro também do ente subnacional, é um conjunto de ações que convergem para uma eficácia, uma efetividade, né? Eu não sei se eu estou teorizando demais, estou complicando, só para dizer das nossas limitações, assim. Olha, vou até dizer uma coisa que vocês vão ficar preocupados, mas eu tenho que falar, eu tenho que ser verdadeiro. Desse exemplo, o nosso promotor aqui fala muito, né? Ele também não concordo, também acho moral, mas o juiz vai dizer assim, tá, mas não é crime, então, né? Eu sempre penso, a gente sempre pensa... eu vou dizer uma coisa que me preocupou. Eu vou dizer, o que aconteceu, claramente. Teve uma representação, acho que foi um parlamentar, deputado, estadual, vereador, e fez uma representação para nós, Tribunal de Contas da União, de falta de transparência na aplicação do gás para o município. Nós instruímos, levamos ao tribunal, e sabe qual foi a decisão do TCU? Quanto à transparência local, sites, né, LAI, etc., não compete ao TCU fazer esse tipo de controle de transparência local. Competência é do Tribunal de Contas local. Se eu não me engano, foi esse, né, Vinícius, um precedente nosso aqui. Eu fiquei preocupado, porque, poxa, como que está todo mundo preocupado com a transparência, né? As redes de controle se reunindo para aumentar a transparência, e o tribunal vai no outro sentido, né, dizendo que não nos compete. Não é fácil, é só para você entender, né, que as nossas estratégias têm que convergir com a jurisprudência do tribunal. O que o tribunal entende que é competência nossa, o que não é. Mas a gente procura sempre aumentar um pouquinho, né? Sempre ignorar um pouquinho essas restrições e, né, Valdemir, na rede... Como é que o Valdemir vai chegar na rede de controle aí com você e vai dizer, não, transparência nós não podemos questionar? O pessoal vai ficar decepcionado demais, né, Valdemir? Então a gente tem esses limites, sabe? Mas não nos furtamos, estamos aqui conversando, a gente sempre procura induzir a melhoria, né? Porque a transparência é fundamental, né? É um pilar da governança, como que, né? Fundamental. Verdade. O Watson está com a mãozinha levantada? O Watson está com a mãozinha levantada. Já estamos aqui 5h48. Evandro, só corroborando com a colocação que o Vinícius fez, porque às vezes a gente conversando, né, para a gente que é auditor, atua na área é muito tranquilo, né, e às vezes quem de fora não entende muito bem e a gente precisa esclarecer alguns pontos. Ora, uma coisa é o desvio de objeto quando ele está utilizando equivocadamente o recurso dentro da saúde ou deixou de utilizar, como aquela situação do Charles vai utilizar. Então, isso daí é um erro, mas a gente considera esse erro aí erro excusável. É aquele erro que dá desculpa. Quer dizer, é um erro, mas o tribunal pode até não sancionar, tá? Dependendo do caso concreto. Outra coisa é o erro grosseiro. Então, o que o Evandro está colocando é o erro grosseiro. O dinheiro vem passar, o cara taca lá na educação. Não tem desculpa aí. É o erro grosseiro. Tá? Então, vai ter aquela situação da recomposição, como eu falei anteriormente, sai de recurso do Tesouro e vem para a saúde, mas vai ter uma sanção para o gestor, para quem tomou aquela decisão, porque ali é um erro que é inexcusável, um erro grosseiro.
Eu não posso tirar o dinheiro da saúde, que é sensível, da Covid, que é mais sensível, um pico sensível ainda, e colocar no outro ponto lá que não tem nada a ver com a saúde. Essa situação aí, vocês do observatório têm que estar sim olhando, né? Porque vocês têm mais condições do que qualquer controle externo aqui de fora, formal, dizer isso daí. Porque, então, assim, o que a gente está dizendo aqui como dica? Olhe desvio e olhe erro grosseiro. Isso daí é um erro grosseiro, tá? O que, Wanderson? Não, perfeito, perfeito. Eu só não tenho certeza, né, aquilo que eu falei, não vou garantir, mas eu vou me aprofundar para entender melhor, né? E até, se for o caso, a gente vai questionar o gestor público. O Adson, eu fiquei preocupado com a colocação do Evandro. Vamos tratar isso, hein, cara? Evandro, já agradeço, já ganhei o dia, tá? Porque ele falou que houve muito, eu também já ouvi isso, de que remunerar, transferir dinheiro para os entes subnacionais relacionado à taxa de letalidade, isso pode dar ensejo ao gestor usar desses, né, de sempre colocar, não, na dúvida notifica que é Covid, para a gente ganhar mais dinheiro da União, né, da fatia lá do bolo. Isso me preocupou agora, sabe? Eu gostaria só de dar um exemplo, tá? Eu recebi ontem em Brusque, teve mais uma morte atribuída ao Covid, de um cidadão brusquense que morreu no Ceará. Ele foi internado, ele apresentou sintomas no Ceará, ele foi internado no Ceará, morreu dias depois. Isso foi em abril que ele morreu, lá para o dia 16 de abril. E hoje veio a notificação que ele deveria ser incluído aqui porque ele era de Brusque. Eu achei estranho, assim, Posso até mandar o print para vocês depois dessa, né? Aí me chamou a atenção. Pô, mas que estranho, né? Quer dizer, o cara de Brusque talvez estava passeando por lá, mas foi internado lá, morreu lá, talvez contraiu até lá, né, a doença, e foi atribuído aqui, somaram aos óbitos da nossa cidade. Então, assim, eu achei estranho esse vínculo, Evandro, sabe? eu já vi essa determinação ali numa entrevista com o pessoal do Estado, e normalmente eles fazem isso, porque eles utilizam os leitos do Estado todo quando eles estão liberados, né? E até foi muita gente aqui de Lages lá para Minas Gerais, alguma coisa assim, e eles atribuem sim ao domicílio da pessoa, né? Se ele era morador do Ceará, ficaria lá, mas como ele, por mais que nascesse em Brusque, né? Mas como é de Lages, daí todo mundo é Mas daqui, é mentira. me parece que ele não estava em Brusque quando ele foi internado, quando ele foi, né? Ele estava por lá, então, pelo menos foi o que eu li no jornal, por isso que eu achei estranho. Mas eu posso até divulgar depois aí, compartilhar com vocês a notícia. Nós fizemos um alerta, né, Watson, num dos relatórios nossos, de que repassar dinheiro para a Covid com base em taxa de letalidade poderia dar ensejo a essa manipulação, né, maquiagem nos dados. Nós fizemos um alerta. Só que não é fácil, né, definir assim, esses critérios de financiamento dos fundos estaduais e municipais. Historicamente, sempre tivemos problema, né? Nunca você chega no ótimo, né? Se qualquer indicador que se utilize, né, como critério para repassar dinheiro para o Estado e município, sempre tem uma certa distorção, né? Então, não é fácil. Então, por isso que eu estou preocupado, porque não é um assunto simples e vocês trouxeram esse indicador, já tinha ouvido. Vamos pensar, né, Watson? Pelo menos conversar com a equipe para a gente ficar atento aí em relação ao nosso acompanhamento. Porque não vai parar, né, gente? Está todo mundo rezando, eu também, todos nós, que até o final do ano vai passar, né? A gente sabe, a gente sempre ouve aí, conversando com os epidemiologistas aí, médicos lá do Ministério da Saúde, que são 4 anos de pandemia, né? Não é assim. Nós não vamos ficar, mesmo vacinando, então nós temos que ter todo um cuidado aí, ter todo um acompanhamento, um monitoramento, e muita paciência, né? Muito equilíbrio para atravessarmos aí esse momento da melhor maneira, né? Verdade. Marcelo, eu acho que o Ney está por aí, eu vi aqui o Ney Ribas ali, não sei se ele está só nos ouvindo, mas alguém tem mais uma consideração, alguma pergunta para fazer para os nossos colegas? Porque a gente já está assim, seguindo aí para o final da nossa reunião. Alguém tem mais alguma pergunta? A gente já abre aí para as considerações, para os conselhos. Lembro quando eu iniciei no Observatório, sou uma das fundadoras do Observatório de Lages, junto com outros colegas, até o senhor Luiz Esprícigo, acho que estava aqui também, que é um colega nosso lá, voluntário, e um dos fundadores do Observatório, trabalha na Receita Federal. Uma das coisas que nós sentimos, como assim o cidadão tem poder, que poder o cidadão tem, né? Só aquele que está lá na Constituição Federal, que é todo o poder emana do povo, fora isso, nada, né?
mas no sentido de que como a gente se sentir, como um observador se sentir seguro na sua atuação enquanto cidadão. Uma das coisas que eu falo muito nas aulas de educação cidadã é que nós temos irmãos mais velhos e mais fortes. Tribunal de Contas da União, CGU, Tribunal de Contas do Estado. A gente conseguiu estruturar e fortalecer essa parceria. Eu estou muito feliz mesmo de estar recebendo vocês aqui para falar com os nossos colegas daqui do Observatório de Santa Catarina e do Brasil todo, mas a importância da gente compartilhar essa parceria e trazer essa segurança. Poxa, vocês estão aqui falando com a gente enquanto cidadãos. Isso é incrível. A gente não viu isso em outro modelo até hoje, eu não consigo imaginar, né? Cidadão de olho ali, ouvindo os conselhos de vocês, as orientações, em alguns momentos reclamando também para vocês, como irmão mais novo para o irmão mais velho, pedindo ajuda. Então, eu digo de coração muito aberto aqui mesmo, enquanto cidadã, muito obrigado por vocês servirem aí nosso país, né? Porque vocês estão enquanto servidores. A gente fica muito feliz mesmo do empenho, da boa vontade. A gente sabe que não é fácil. A gente vê uma pontinha só de tudo que vocês fazem aqui. Então, agradeço muito o empenho de vocês, a boa vontade de estar aqui e de estar trabalhando todos os dias ali por toda essa nossa nação aqui, porque o Tribunal de Contas é da União, né? Então, é muita coisa para vocês verem também. Eu gostaria já de agradecer, eu acredito que o Evandro, mais alguém queira também agradecer, mas eu gostaria de pedir para vocês que vocês façam as considerações finais de vocês também. Muito obrigada. Ô, Cristiane, obrigado aí pelas palavras. Nós é que temos que parabenizar, eu faço nas palavras do Valdemir as minhas, essa iniciativa de vocês, né? Muito legal. E eu até fico meio preocupado, né, Valdemir, que eu estava falando com o Valdemir, pelo que eu entendi, esse é um evento do YouTube e tal, não estava preparado para essa discussão, porque quando abre muito assim, a gente fica um pouco tolhido, né? Porque eu represento, né, uma instituição, a gente tem muito cuidado. Mas que bom que agora vocês viram meu rosto, porque provavelmente vocês só vão ver meus olhos na CPI, né? Porque se nós formos convocados e vamos ser convocados, quem vai sou eu. Estou sendo treinado para isso e tal. Então, vocês vão ver só meus olhos lá, né? Agora vocês já sabem qual é a nossa responsabilidade, né? O equilíbrio que a gente tem que ter lá. Muitas coisas que eu falei aqui para vocês lá, um outro universo, né? Os parlamentares não querem ouvir. Então, a gente está... Mas uma coisa é certa, que vocês podem acreditar. O Tribunal de Contas da União, lógico, temos ministros que vêm do meio político e tal, mas ele é formado pelo corpo técnico. Os ministros só têm um assessor que ele pode trazer de fora. Todos nós estamos nos gabinetes, né? Então, assim, o corpo técnico tem um peso muito grande. E nós somos uma autonomia, uma independência muito grande, e a nossa atuação é equilibrada, isenta, pode acreditar. Eu, às vezes, quando estou com uma equipe minha, na fala, eu sinto um pouquinho de ideologia. Eu já corrijo o colega e, às vezes, até penso se eu devo mantê-lo na equipe. Até o cuidado na fala, você olha, a sua fala não está, né? Não está uma fala equilibrada, isenta, nesse momento tão polarizado, tão difícil e tal. Então, vocês podem acreditar que a nossa atuação é técnica, equilibrada. O nosso ministro relator até então, hoje mudou, tá? Hoje passou a ser o ministro Vital do Rego, que vai ser o novo relator da saúde, relator da saúde, vai ser agora da Covid, mas até então era o ministro Benjamin Zimmerler, não sei se vocês conhecem o perfil dele. É um aprendizado diário trabalhar com o ministro Zimmerler, né? É uma pessoa íntegra, um ministro assim de uma bagagem, de um aprendizado, e tudo que ele pede para a gente é justamente equilíbrio, isenção, técnica, né? Não termos qualquer tipo de influência, qualquer que seja. Então, é só para ratificar essa nossa atuação bem isenta, bem equilibrada. E olha, foi aquilo que eu falei para vocês no início. A CPI, Valdemir, você não estava aqui, a CPI está usando nossos relatórios como um instrumento de acusação do governo. E o Ministério da Saúde defende o nosso trabalho, como trabalho que agrega. Então, assim, é engraçado isso, né? Mas ali é um pouco de teatro e a gente tem que estar preparado para essas coisas, né? A gente vai fazer uma abordagem lá, uma resposta aos senadores, mais técnica possível, em cima do relatório, porque as evidências foram essas, e o nosso intuito era esse, de agregar, de melhorar, de salvar vidas, né? Legal. Eu queria agradecer, né, o Valdemir, por ter trazido, né, os seus colegas e de ter prestado esse trabalho tão importante aqui para o Observatório Social de Santa Catarina. São poucas cidades, né, mas para nós que estamos lá na ponta, que grande maioria é voluntário,
nos sentimos assim muito prestigiados e reconhecemos o comprometimento de vocês ao conhecimento técnico e também esse envolvimento, né? Não é só comprometimento, mas o envolvimento com a comunidade, de abrir mão de um tempo de vocês para estar aqui prestando esclarecimento para a gente, porque isso é uma motivação. Eu acho que todos os observadores aqui presentes vão sair muito mais motivados, porque sabe que o caminho está sendo bem trilhado, né? Como a gente viu aqui, um órgão extremamente técnico, com pessoas comprometidas, que eu acho que vai fazer diferença aí no nosso país logo, logo, junto com a gente que é partidário, né? Que não temos convicções ideológicas, pelo menos para a nossa causa, né? E queremos aí fortalecer tudo que for possível para melhorar a gestão pública, né? Esse é o nosso objetivo. Não sei se o Ney usa a palavra. O Vinícius está com a mãozinha levantada ali, Evandro. Vinícius, eu não falei, o Vinícius é o meu substituto, tá? Eu estou convencendo ele se ele quer ir lá na CPI no meu lugar e tal, mas está difícil. Né, você é muito mais bem preparado para isso do que eu, Marcelo. Que isso, Vinícius. Gente, só agradecer o convite, reforçar a importância do controle social, como foi dito pelos colegas aí, é impossível os órgãos de controle darem conta de tudo, é impossível o TCU, né, que tem essa missão de fiscalizar o gasto público dos recursos federais, acompanhar toda a execução da saúde, porque cada município brasileiro tem recurso federal, então seria inviável para a gente. Então é fundamental que o controle social atue, e a gente fica muito feliz com esse tipo de instituição, né, que age dessa forma, de forma voluntária, inclusive, né, como foi colocado aí. Para a gente é uma alegria muito grande, tá, ter esse tipo de parceria. Eu coloquei no chat aí para vocês alguns links para publicações do tribunal sobre aquisições públicas de medicamentos, sobre orientações para conselheiro de saúde, tá? Que acho que pode ajudar bastante, e deixei um link geral aí também sobre as publicações, que dá acesso às publicações institucionais do tribunal. Então tem guia de governança, guia de avaliação de políticas públicas, tem um monte de manuais, tutoriais, que vocês podem depois olhar com calma, ver o que interessa para vocês. Tem muita informação, muita coisa bacana aí que vocês podem usar como roteiros, né, para fazer análises aí. Acho que tem bastante coisa para vocês darem uma olhada. E, por fim, agradecer mesmo mais uma vez a oportunidade e desejar muito sucesso para vocês aí nessa atuação como controle social. Eu tenho certeza que isso aí é fundamental para o sucesso de um país. A gente que agradece, com certeza. Muito, muito obrigado. Evandro, já vamos seguir para o final, já chegamos no nosso horário, ultrapassamos, todo mundo quer tomar um cafezinho agora, jantar. Bom, vocês agora já têm o meu e-mail, né, Valdemir? Já passou o e-mail do Evandro para a Cristiane. Se tiver alguma dúvida, por favor, estamos aqui à disposição. É um canal privilegiado, tá? Porque eu tenho um monte de órgão que quer fazer acordo de cooperação técnica conosco. Eu digo, gente, eu não estou conseguindo. Olha, nós temos hoje, só de Covid, começou choro, sessão choro agora. São 120 processos só de Covid, né? Então, não é fácil. E última informação, gente, desculpa. Está já de noite aqui no Brasil, está de noite. Tem uma boa parte, que é a questão política, né? Com o argumento agora de que o TCU focou muito no Ministério da Saúde e esqueceu a aplicação de recursos para o Estado e município. Só para vocês terem uma noção, somando os processos, o Valdemir sempre fala isso para vocês, somando os processos, que é uma secretaria nossa específica, a CELOG, de logística, que acompanha as aquisições, somando os processos dessa secretaria, mais os nossos, nós temos 120 processos tratando de supostas irregularidades na aplicação de recursos por estados e municípios. Muitos deles relacionados àqueles grandes escândalos, com a operação da Polícia Federal, lógico que não podia deixar de ter, mas às vezes quando a gente não consegue identificar que o recurso é federal, aí quem atua é o Tribunal de Contas local, né? Por isso que a rede de controle tem um papel fundamental, né? O Valdemir participa aí com vocês, filtrando, né? Olha, na verdade é quase que um acordo. Olha, aqui vai atuar o Tribunal de Contas local, aqui o Ministério Público, né? Do Estado. Se eu tiver oportunidade, tá, Valdemir, eu vou falar da rede de controle lá na CPI. Porque esse papel que vocês fazem é importantíssimo, né? E não é só nós, é um conjunto de órgãos aí, sociedade organizada, ajudando a controlar o recurso público. Tem que ser dito isso, tem que ser... se eu puder, tiver essa oportunidade, né? Eu vou falar.
Então, tá certo. Muito obrigada. Muito obrigado mesmo pela participação de todos vocês. A gente gostaria de ter vocês aqui. A gente vai usar, sim, esse e-mail, mas de uma forma muito estratégica, em algum momento que a gente precisar mesmo de verdade. Então, muito obrigada, Valdemiro. Muito obrigada, Vinícius, Marcelo, Adson. Do fundo do coração pela presença de vocês. E a gente encerra aqui. Eu vou pegar todo esse material que o Vinícius mandou, vou jogar lá no grupo dos voluntários, já para que a gente possa começar a estudar. E valeu mesmo, do fundo do coração. Tchau, tchau para vocês. Tchau, pessoal. Um abraço. Obrigado mesmo. Tudo de bom, prazer. Valeu, Valdemiro. Boa noite, sucesso. pessoal. Valeu, Parabéns, hein? Até mais, gente. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Tudo de bom.